Meus amados queridos, que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos. Hoje eu quero trazer nesse vídeo sobre anjos. Vamos estudar um pouco sobre as hierarquias dos anjos, para que nós venhamos estar dia por dia aprendendo a função dos anjos, o que ele faz, o que eles ajudam. Diz assim, Isaías capítulo número 6, o versículo de número 1 até o 6, diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Iahu assentado sobre o mais alto e sublime trono, e a sua veste enchia o templo, e os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Iahu dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais da porta se movia, e a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, Iahu dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com um toque. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou nos lábios, e a sua iniquidade foi tirada e expiado os seus pecados. Meus amados e queridos, quando a palavra fala de serafins, nós vemos o trabalho que eles fazem. Esses serafins, eles têm 6 asas, é da alta hierarquia. Aqueles que estão no trono, estão colados no trono, estão com o nosso Salvador Yahu, Criador Yahu. E eles estão lá com o objetivo de adorar perpetuamente. E ali nós vemos que quando o profeta Isaías disse que ele morreria porque tinha visto o Criador. Mas nós vemos que aquele serafim, ali ele desce e tira a tocha com Atenais, como se fosse Atenais, como se fosse um alicate grande, tirando aquela tocha viva do altar de nosso Pai Yahu. E ali toca nos lábios de Isaías, e ali ele fica purificado. E aí o nosso Pai Yahu diz: quem irá por mim? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, quando nós olhamos, nós observamos as passagens de nosso Pai Yahu, através desses anjos que estão para servir, ali perpetuamente, louvando, exaltando o nome de nosso Pai. Eles são os anjos que eles estão diante do trono, eles estão ali rodeando o trono, e sempre chamando: Santo, Santo, Santo é Iahu dos exércitos. E quando nós olhamos e vemos, eles estão ali servindo o nosso Pai. E ali estão diante do trono. E nessa hierarquia, os serafins são superiores a todos os outros, porque eles são os servidores de Yahu. Estão para servir o nosso Pai Yahu. Por isso que eles estão sobre uma grande e alta hierarquia, para falar, para estar diante de nosso Pai, clamando e louvando a Yahu. Por isso, quando nós vemos essa hierarquia de anjo, eles têm 6 asas, porque uma com 2 asas tampa o rosto, para que não venha estar olhando para o Criador, porque, como a palavra diz, que os seus olhos é como chama de fogo. E nós vemos que eles estão ali tampando o rosto, com 2 asas tampa os pés, com respeito diante de nosso Pai, e com 2 voa clamando e exaltando o nosso Pai Yahu. Meus amados e queridos, quando nós vemos essa situação, nós vemos que eles são anjos que adoram o nosso Criador.
Nós vamos também falar um pouco dos querubins. Esses querubins que são guardiões. Querubins são anjos guardiões que guarda. Vamos ver a palavra em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 24. Diz assim: assim ele expulsou os homens e colocou no leste do jardim do Éden os querubins com uma espada flamejante, que se voltava para para guardar o caminho da árvore da vida. Para lhe guardasse o caminho da árvore da vida. Ali nós vemos também que o nosso Pai Yahweh colocou para que Adão e Eva não entrassem no paraíso. Porque nós observamos e vemos isso. Esse anjo que são guardião, a palavra nos mostra que ele estava ali para guardar o paraíso, para guardar a árvore da vida. Porque Adão e Eva tinham pecado e tinham sido destituídos da glória de Yahweh. E para que eles não voltassem, para que eles não viessem a entrar ali no paraíso, nós vemos a situação que a palavra nos mostra também no livro de Adão e Eva. Por que, meus amados? Olha como a palavra fala no primeiro livro de Adão e Eva, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 em diante. E a palavra que salvará novamente quando 5 dias e meio estiver consumado. Mas ouvi a palavra de Yahweh acerca do grande 5 dias e meio. Adão não entendeu o significado, pois Adão pensava que havia somente 5 dias e meio até que o fim do mundo acabasse. Quando observamos que, meus amados, que ali a palavra, Adão e Eva queria novamente voltar para o paraíso, mas nós vemos que ali eles não poderiam, porque teria se cumprir os 5.500 anos que o nosso Salvador Yahushua viria, derramaria seu sangue. Por isso ele coloca, o nosso Criador coloca o anjo para guardar, para que Adão não entrasse mais no paraíso. Quando nós olhamos, vemos, agora vamos aqui para a palavra. Esses querubins estavam guardando para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da vida. E nós vemos que esse anjo, ele é guardião. Nós vamos ver na outras passagens, Ezequiel capítulo 10, muito importante essa passagem de Ezequiel, porque ele mostra a situação que nós precisamos dia por dia estar meditando na palavra de nosso Pai Yahweh. Ezequiel capítulo 10, como fala: e então olhei, e eis que no firmamento estava sobre a cabeça dos querubins, e apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, e como parecia semelhante a um trono. E ele falou o homem vestido de linho, e disse: vai entrar na roda por debaixo do querubins, e enche a tua mão de carvões e de fogo dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou na minha vista. Agora os querubins estavam ao lado direito da casa, e quando o homem entrou, uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória
de Iarro subiu desde o querubim e ficou sobre soleira da casa, e a casa encheu-se de nuvem, e o átrio ficou cheio de brilho, a glória de Iarro. Os querubins, quando nós olhamos e vemos esses querubins, ele tem duas asas, como fala em Êxodo, capítulo de número 25, versículo 10 a 21, Êxodo 37, versículo 7 a 9, mostrando esta passagem que foi feita a arca com os dois querubins, um ali olhando para o outro. E quando nós observamos e vemos a palavra de nosso Pai Iarro, do nosso Salvador Yahushua, mostrando para nós que ali era feito aqueles querubins. Nós vamos ver aqui a passagem 37, 7 e 8. Diz assim, do 6 ao 9, vou ler. E fez o propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. E fez que havia-se ouro sobre a batida, e fez ouro batido, e fez a sua extremidade do propiciatório. A extremidade e um querubins, a extremidade e outro querubins, e na outra extremidade do lado só uma peça do propiciatório fez o querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendia as asas por cima e cobriu com ela o propiciatório. E o seu rosto estava defronte um do outro, e o rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Olha o que nós observamos, os querubins diante do propiciatório. E nós, quando nós observamos e vemos essas passagens dos anjos, cada vez mais nós precisamos entender que eles são guardiões. É por isso que a palavra fala no Salmo de número 34, versículo de número 7, o anjo de Iarro acampa em redor do que o teme e o livra. Acampa em redor do que o teme e o livra. E a função dos querubins são guardiões. São os guardiões. Por isso que a gente vê filme de guardiões. Nós observamos e vemos, mas também sabemos que tem os querubins, aqueles que desobedeceram ao nosso Pai, como Samael desobedeceu, que era querubins ungido, e desobedeceu por querer colocar o seu trono acima o de nosso Pai Iarro. Quando nós observamos e vemos, a palavra nos mostra cada vez mais que nós precisamos e necessitamos estar dia por dia estudando a palavra. E nós vemos, o mais incrível de tudo é que eu quero ler uma passagem que se encontra no livro apócrifo, no livro de João Evangelista. Diz assim: e depois disso ele fez anjos, seus ministros, de acordo com a ordem e forma do Altíssimo. E por ordem do Pai invisível ele criou trovão, chuva, granizo, neve. Ele enviou os anjos para administrar tudo isso. E ele comandou a terra, que produzia todos os animais para alimentos, e os animais gordos para o abatimento, e todas as coisas rastejantes, e a árvore e as ervas, e ele mandou
que o mar produzisse peixe e os pássaros no céu. E planejou ainda fazer homem à sua semelhança e comandou, e o anjo do terceiro céu entrasse no corpo de barro. Então ele entrou, logo disse, e fez outro corpo de forma uma mulher, e comandou, e o anjo segundo, no segundo céu, entrou no corpo da mulher. O anjo do terceiro céu, nós vemos que entrou em Adão, e o anjo do segundo céu entrou em Eva. Quando nós observamos e vemos, e diz mais, mas ao completar a forma mortal, o fato que seria diferente um do outro, os anjos levantaram, então ele o comandou, realizou o ato carnal no corpo de barro. Aqui nós vemos que ali Adão e Eva receberam, ali o anjo que estão no céu, que todos nós viemos de lá, e estamos aqui porque não ficamos nem de um lado nem de outro, não ficamos do lado do pai Iarro, e nem do lado de Samael, que desobedeceu, mas ficamos em cima do muro, e por isso descemos para a terra, para Lede, para que hoje estivéssemos aqui. E nós vemos que o anjo do terceiro céu entrou no corpo de barro, no corpo de Adão. O anjo do segundo céu entrou no corpo de barro de Eva, no corpo de carne tirado de Adão. E nós vamos ver mais. Mas eles não sabiam como pecar. Então a realidade do mal em sua mente planejou fazer o paraíso e trouxe homem e mulher para dentro dele. E eles o comandou e trazer bando de o diabo, o demônio, planejou no meio do paraíso. Assim o diabo perverso escondeu o seu instrumento, de forma que eles não sabia a sua enganação. Então ele apareceu e disse a eles: Camam de todos os frutos, coma de todos os frutos do paraíso, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Apesar disso, o diabo entrou numa serpente perversa, introduziu o anjo que tinha forma de mulher, forjou a sua lascívia com Eva no canto da serpente. Por isso são chamados filhos do diabo, filho da serpente, que realiza a lascívia de seu pai, o diabo, até o fim dos tempos. Novamente o diabo derramou sobre o anjo que estava em Adão o veneno da lascívia, que o enganou os filhos da serpente, filho do diabo, até o fim dos tempos. Nós olhamos que ali o inimigo derrama ali o veneno sobre Eva, derrama o veneno sobre Adão, para que ali eles viessem pecar. Aqueles anjos que estavam dentro de Adão, dentro de Eva, como a palavra fala aqui no livro de João, o evangelista. E isso nós vemos que esse espírito maligno que estava ali e enganou Adão e Eva, para que viesse introduzir a morte. Mas nós vemos o mais importante, que o nosso Salvador Yahushua, ali promete para Adão e Eva, que viria 5.500 anos, derramaria seu sangue, para que Adão e Eva novamente entrassem no paraíso. Meus amados e queridos, eu vou pular um pouco aqui porque é muito grande. E diz assim: ouça, João amado de meu pai,
e todo enganamento que fizeram que meu pai fizeste o corpo de barro, mas o Espírito faz toda a potência no céu. Os santos foram encontrados com o corpo de barro, por causa das transgressões deles. Por isso, foram entregues à morte. Novamente eu, João, perguntei a Yahushua, como é que um homem ouça estar em espírito? Tem um espírito ou um corpo de carne? E Yahushua respondeu, alguns dos anjos que caíram entram no corpo de mulheres e recebem a carne da lascívia e a lascívia da carne. Então o espírito nasce de um espírito, da carne é de carne. Assim, o reino de Hassatã se realiza neste mundo. Então todas as nações, olha para você ver, o inimigo entra numa pessoa, aí as pessoas, como também já falou o irmão Rodinei, sobre as pessoas que vai e traz sua esposa, seu esposo, está traindo com demônio, depois nasce filhos que são demoníacos. E essas pessoas nascem para fazer o mal. Olha que a palavra está dizendo para nós. Entra no corpo de uma mulher, recebe da carne a lascívia na carne. Então o espírito desce, nasce de espírito, da carne de carne. Assim o reino de Hassatã realiza neste mundo entre todas as nações. E ele me disse, meu pai permitiu que eles reinassem por 7 dias? Quem são essas 7 eras? Então perguntei a Yahushua, e o que ele ocorreu então tal período? E ele me disse, do momento em que o diabo caiu da glória do Pai, a sua própria glória, ele entrou nuvens e enviou os seus ministros, anjos, que ardem com fogo, para os homens, desde Adão até Enoque e seus servos. E ele elevou Enoque sobre o firmamento e mostrou a divindade, e ele ordenou que pena tinteiro lhe fosse dado. Então ele se assentou e escreveu a 67 livros. E ele ordenou que levasse para a terra e os que entregasse os filhos. Então Enoque deixou os livros sobre a terra, e entregou seus filhos e começou a ensinar a realizar a prática dos sacrifícios, ministério e da injustiça. Assim como o reino do céu e dos homens, eles disse a eles, veja, só o meu Yahu, não há outro além de mim. Portanto, meu Pai me enviou ao mundo para que revelasse aos homens, para como conhecer as armadilhas do diabo. Ali nós vemos esse anjo chamado Enoque. Ali ele veio e mostrou, escreveu 67 livros para deixar para que o povo visse. E nós vemos mais incrível de tudo que eles tiraram esses livros para que o povo não conhecesse. Meus amados e queridos, eu terminarei essa passagem, a primeira, mas nós vamos continuar depois em outras, porque é muito importante para nós prosseguir, para que nós vamos chegar nos anjos, nos principados e potestades, para que nós venhamos estar aprendendo com o nosso Salvador Yahushua. Nem peguei o livro de Enoque ainda, para que nós venhamos estar também mostrando no livro de Enoque todo o mal que esses anjos caídos fizeram.
E nós vemos importante para nós estar dia por dia meditando na palavra. Que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos, amados.